Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 43 da biografia de São Domingos, escrita pelo padre Lacordaire. Nós estamos no capítulo 5, a Guerra dos Albigenses. Então nós vamos ver aqui a descrição dessa guerra com um certo detalhe importantíssimo, porque nós vamos ver coisas que só aconteciam na Idade Média, né? E o quão essa guerra foi importante para a sobrevivência da cristandade, né? Então a guerra é o ato pelo qual um povo resiste à injustiça, ainda que à custa do seu próprio sangue. Mas a guerra, assim como as mais santas coisas, pode se desviar do seu fim e tornar-se um instrumento de opressão. Eis o motivo porque, para se poder julgar do seu caráter num qualquer ato especial, precisamos conhecer o seu fim. Até as cruzadas, a defesa do território do governo legítimo de cada povo ocupara quase exclusivamente e avigorara a santidade das armas. O soldado morria nas fronteiras da pátria, e este nome era o que mais exaltava o seu coração no momento do combate. Quando, porém, Gregório VII começou a despertar na mente dos seus contemporâneos a ideia de uma república cristã, alargou-se o horizonte da dedicação, assim como o da fraternidade. Nasceu a cavalaria. A guerra tornou-se não somente um serviço cristão, como também um serviço monástico. Tornou-se claro que toda a alma batizada ficava sendo a serva do direito contra a força. Como o caçador armado e pronto, presta o ouvido junto a uma árvore, procurando saber de que lado está o vento, assim a Europa de então, de lança em riste e com o pé no estribo, aplicava toda a sua atenção em ver de que lado partia o som da injúria. Quer ele partisse do trono, quer da torre de um simples castelo, quer fosse preciso atravessar os mares para a alcançar, quer se achasse só a distância de que um cavalo percorre, ninguém se deixava prender nem pelo tempo, nem pelo lugar, nem pelo perigo, nem pela dignidade. Entre as causas fracas que a cavalaria cristã tomara sobre a sua proteção, uma havia, entre todas sagradas, e esta era a da Igreja. Não possuindo a Igreja nem soldados, nem muralhas para se defender, estivera sempre à mercê dos seus opressores. Qualquer príncipe que lhe quisesse fazer mal, podia fazer-lhe impunemente. Apenas, porém, se constituía a cavalaria, logo tomou sob a sua proteção a cidade de Deus. Porque, em primeiro lugar, a cidade de Deus era fraca. E depois, porque a causa da sua liberdade era a causa própria do gênero humano. Estou persuadido de que hoje não existe pessoa alguma incapaz de apreciar esta ordem de sentimentos. A glória do nosso século, entre as suas muitas misérias, está no conhecimento de que existem interesses mais altos, mais universais, do que os interesses da família e da nação. Qual o francês que não acompanharia com seus votos
senão com a sua pessoa, um exército de cavaleiros atravessando a Europa em socorro da Polônia. Qual o francês, mesmo descrente, que não conta entre os crimes de que sofre esse ilustre país a violência feita à sua religião, os seus bispos e padres exilados, a expoliação dos mosteiros, o roubo das igrejas e o martírio das consciências. Se a prisão arbitrária e o encarceramento do bispo da Polônia causaram uma tão viva comoção na Europa moderna, qual não seria a da Europa do século XIII, ao saber que um embaixador apostólico fora morto à traição com um golpe de lança? Então, o Lacordaire está falando aqui com um homem do século XIX, meados do século XIX, um pouco antes, né, que ele escreveu esse livro. E ainda, a gente pode ver aqui, né, ainda havia esse sentimento, né, nessa época, mesmo depois da Revolução Francesa, né. Não era, contudo, este o primeiro ato de tirania que a cristandade tinha de pedir contas ao conde de Toulouse. Havia muito tempo que nos países dependentes do seu domínio não existia segurança alguma contra os católicos. Os seus mosteiros eram destruídos, as suas igrejas saqueadas, e muitas transformadas por ele em fortalezas. Foram expulsos das suas sedes os bispos de Carpentras e de Vaison, e os católicos não conseguiam nunca que ele lhes fizesse justiça contra os hereges. Todas as empresas do erro se colocavam sob a sua proteção, e ele ostentava pela religião esse insigne desprezo que já por si é, num príncipe, uma tirania. Um dia em que o bispo de Orange lhe veio suplicar que poupasse os lugares santos e que pelo menos se abstivesse nos domingos e dias santificados de praticar aqueles crimes com que se não cansava de oprimir a província de Arles, ele, pegando na mão direita do prelado, disse-lhe, abre aspas, juro por esta mão que não respeitarei nem os domingos, nem os dias santificados, e que não pouparei nem as pessoas, nem as coisas eclesiásticas. Fecha aspas. Por esse tempo, infestavam a França tropas sem serviço regular, que, reunindo-se em bandos numerosos, enchiam as estradas de roubos e assassinatos. Perseguidos por Filipe Augusto, encontravam nas terras do conde de Toulouse seu vassalo, impunidade certa devido ao ardor com que cooperavam nas suas empresas com as suas rapinagens e sacrílegas crueldades. Roubavam dos tabernáculos os vasos sagrados, profanavam o corpo de Jesus Cristo, arrancavam as imagens santas os seus ornamentos para com eles enfeitarem mulheres perdidas. Arrasavam as igrejas, espancavam e feriam os padres. A muitos esfolaram vivos. Uma horrenda traição do príncipe deixava os seus súditos sem defesa contra uma tal perseguição de assassinos. Quando, por último, o conde de Toulouse, depois de tantos crimes de que fora autor ou cúmplice, recebeu como amigo e cobriu de favores o assassino de Pedro Castelnau, que era o legado do Papa, né? Excedeu os limites e chegou o momento em que a tirania, devido aos seus próprios excessos, sucumbe por força. Essa ideia, né, já desapareceu da nossa cabeça, né? De que chega um momento que a força tem que ser usada, né? Nós somos todos hoje pacifistas por causa dos cátaros. Os cátaros é que introduziram esse pacifismo
na nossa cabeça. Esses cátaros aqui que nós vamos lutar agora contra eles, né? A igreja vai lutar contra eles. Enganamos-nos muito, todavia, se supomos que era fácil à cristandade vencer o conde de Toulouse. A sua posição era formidável, como bem o provaram os fatos. Raimundo VII morreu vitorioso sobre os seus inimigos depois de 14 anos de guerra. Legou o patrimônio de seus antepassados a seu filho, que o conservou até morrer. E esse grande domínio só se veio a reunir a coroa de França pelo casamento de um irmão de São Luís com a filha única do conde Raimundo VII. A força dessa casa provinha de muitas causas. Tomara grandes raízes no país pela sua antiguidade e uma bem merecida ilustração a recomendava ao afeto dos povos. A heresia, tornando-se quase geral, formara entre o príncipe e os seus súditos um novo laço, que, à medida que os apartava do resto da cristandade, dava às suas relações comuns a força de uma liga religiosa. Os vassalos de todas as categorias participavam nos erros do seu suzerano e a cobiça dos bens do clero fortalecia a sua comunidade de ideias pela comunidade de interesses. O resto dos católicos não eram nem bastante fervorosos, nem em número suficiente para enfraquecerem esse feixe tão unido de que o conde de Toulouse era o laço. Ele tinha, além disso, por fiéis aliados da sua causa, os condes de Foix e de Comminges, o visconde de Berne, o rei de Aragão, Pedro II, cuja irmã desposara, e sentia-se ao abrigo do lado de Guienne, de que estavam de posse os ingleses. Filipe Augusto, seu suzerano, entretido com as suas disputas com a Inglaterra e com o Império, não podia ser o chefe da cruzada, e faltando-lhe esse chefe, o único a temer, o exército dos cruzados, composto de bandos desunidos, não podia esperar senão vitórias passageiras e uma desorganização natural, ainda mais rápida do que as derrotas. Senhor de toda a linha dos Pirineus, tendo na retaguarda Aragão a defendê-lo, à direita e à esquerda 2 mares inofensivos, e de roda um grupo de cidades fortes, todas defendidas por vassalos dedicados. O conde Raimundo tinha 1000 probabilidades de levar sempre vantagem aos seus inimigos. A guerra dos albigenses era, pois, uma guerra séria, em que as dificuldades morais excediam mesmo as dificuldades estratégicas. Pois que se podia fazer desse país quando se estivesse senhor dele? Veremos o raro e magnânimo bom senso de Inocêncio III, continuamente avisado do abismo que ali existia, e um valente capitão, ao princípio vitorioso, sucumbir ao peso das suas angústias, antes de encontrar a morte do soldado. Então veja, gente, aqui uma descrição muito resumida, né, do poder de Raimundo VII, né, onde sobre esse poder, né, se escondia os hereges, né, que tomava conta de todo o sul da França, né. Então, o poder da Idade Média, né, não era um poder central, né, era um poder dividido, né. Existiam várias
vários níveis de poder na Idade Média. E esse conde, né, era poderosíssimo, né, poderosíssimo. E veja que feixe de interesses, né, se esconde por trás de uma heresia, né? Quer dizer, o Raimundo VII, além de outras coisas, né, ele tinha sob o seu poder toda a riqueza da igreja nessa região, né? Nessa região, todos os bens da igreja, né? E é isso que em última análise, né, seduz os homens, né? O dinheiro, né? Os bens, né? Assim que Inocêncio III teve conhecimento do assassinato de Pedro de Castelnau, ou Castelona, dirigiu uma carta aos nobres, aos condes, barões e cavaleiros das províncias de Narbonne, Arles, Embrun e Viena, em que, depois de descrever eloquentemente a morte de seu legado, declarava o conde de Toulouse excomungado, desligado dos seus vassalos e súditos do juramento de obediência, a sua pessoa e seus estados condenados pela cristandade. Previra, todavia, o caso em que o conde se arrependesse de seus crimes e deixava-lhe uma porta aberta para que, querendo, se reconciliar com a igreja. Essa carta tem a data de 10 de março de 1208. O soberano pontífice escreveu em iguais termos aos arcebispos e bispos das mesmas províncias, ao arcebispo de Lyon, ao de Tours e ao rei de França. Associou-se ao abade de Cister, o seu único legado sobrevivente, Navarre, bispo de Conserã, e Hugues, bispo de Rieux, e encarregou particularmente o abade de Cister de que com seus religiosos pregar a cruzada. Tratara-se dos preparativos durante o resto do ano e da primavera do ano seguinte. Então, aqui estava sendo pregada a guerra, né, por Inocêncio III e seus legados. Então, começou-se a pregar a cruzada interna. Não era mais a cruzada contra os muçulmanos, né? Não era mais uma questão de defesa da Terra Santa, mas era a conquista de um território que foi capturado da cristandade dentro, no solo francês, né? Entretanto, assustado com o que se estava passando, e sabendo que os bispos da província de Narbonne haviam delegado ao Papa os seus colegas de Toulouse e de Conserrã para o informarem detalhadamente dos sofrimentos das suas igrejas, o conde Raimundo, por seu lado, enviou a Roma o arcebispo de Auch e o antigo bispo de Toulouse, Rabenstens, carregados de fazerem amargas queixas do abade de Cister e de dizer ao soberano pontífice que seu amo estava pronto a submeter-se e a dar satisfações que se lhe concedesse mais restos e justos legados. Anuiu Inocêncio III, mandando partir para a França o notário apostólico Milon, homem de uma prudência consumada, com a missão especial de ouvir e julgar a causa do conde. Milon convocou em Valência uma assembleia dos bispos, onde Raimundo compareceu e aceitou as condições de paz que lhe foram propostas. Eram as seguintes: que havia de expulsar os hereges das suas terras, retirar aos judeus todos os empregos públicos, reparar os estragos que fizera nos mosteiros e nas igrejas,
restabelecer nas suas sedes os bispos de Carpentras e Vaison, velar pela segurança das estradas, nunca mais exigir impostos contrários aos antigos usos do país e purificar os seus estados dos bandos armados que os infestavam. Como penhor da sua sinceridade, Raimundo entregou nas mãos do legado o condado de Melgueio e mais 7 cidades da Provença que lhe pertenciam, sob a condição de perder a sua soberania sobre elas se faltasse a sua palavra. Combinou-se que a sua reconciliação solene com a igreja teria lugar em Saint-Gilles, segundo as formas nesse tempo em uso. Estando o conde de Toulouse de boa fé, a penitência pública a que ele se sujeitava, longe de o rebaixar perante seus contemporâneos e perante a posteridade, ganhar-lhe-ia, ao contrário, um título do respeito de todos os cristãos. Teodósio nada perdeu da sua glória por Ambrósio ter obstado a sua entrada na Catedral de Milão. Aquele belíssimo incidente, né? Do imperador sendo proibido de entrar na igreja, né? Por um bispo, né? O bispo Ambrósio. Só o crime nos desonra. A expiação voluntária, sobretudo num soberano, é uma homenagem que se tributa a Deus e à humanidade, exaltando aquele que se sente capaz de a fazer e tornando-o participante da invencível honra que está em Jesus Cristo crucificado. É possível que o orgulho não compreenda o que acabo de dizer, mas isso que importa? Há muito tempo que a cruz é senhora do mundo, sem que o orgulho tenha ainda podido descobrir a razão disso. Deixemos esse cego de nascença e repitamos a quem a pode compreender essa palavra daquele que conquistou a terra e o céu com suplício sofrido voluntariamente. Aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Mateus 23:12. Se, pois, o conde de Toulouse estivesse de boa fé, a penitência por ele aceita não teria senão atraído sobre ele a estima e interesse de todos. Os infelizes nunca chegam a conhecer o poder da arma que tem entre as mãos. O conde de Toulouse, porém, não estava de boa fé. Fora unicamente a política que lhe arrancara promessas que não sentia disposto a cumprir. Quando, portanto, à porta da abadia de Saint-Gilles, depois de jurar sobre as relíquias dos santos e sobre o próprio corpo do Senhor, de cumprir tudo o que prometera, ele ofereceu os seus ombros nus ao castigo imposto pelo legado. Não representou senão uma cena indigna de perjúrio e ignomínia. Aquilo a que esse homem nunca, nem no último extremo, se devia ter sujeitado, sofreu sem desembainhar a espada. Uma circunstância memorável veio ainda agravar o seu castigo e comunicar-lhe um caráter de uma certa grandeza. Quando quis sair da igreja, era tão compacta a multidão que não pôde avançar um passo. Indicaram-lhe então uma saída secreta pelos subterrâneos consagrados às sepulturas, e assim passou nu e ferido por diante do túmulo de Pedro de Castelnau, homem que ele mandou matar, né? Poucos dias depois dessa cena, que tivera lugar a 18 de julho de 1209, o legado Milon foi reunir-se em Lyon ao exército dos cruzados. Este tinha à sua frente o duque de Borgonha, os condes de Nevers, de Saint-Pol, de Bar, de Montfort, vários outros senhores de nota e alguns prelados. Inocêncio III ordenara que, no caso do conde de Toulouse ser absolvido,
se respeitasse o seu domínio direto, mas que marchassem contra os seus vassalos e aliados para os obrigar a submeterem-se. Avançou, pois, o exército para Languedoc, e apenas chegara a Valence, quando o próprio conde Raimundo veio ao seu encontro, revestido com a cruz. Cercaram Béziers, que, tomada de assalto e de improviso, foi vítima do furor dos soldados, sem distinção de idade, de sexo ou de religião. Os legados, nas suas cartas ao soberano pontífice, calcularam o número de mortos em perto de 20.000. Essa carnificina, que não fora premeditada nem prevista, é um dos fatos que deu à Guerra dos Albigenses um caráter que nenhum historiador é capaz de lhe tirar. A tomada de Carcassonne seguiu-se logo a de Béziers. Os habitantes integraram-se e tiveram a vida salva. A cidade foi posta a saque por prévia determinação. Difícil seria começar por uma guerra mais justa no seu princípio. Até aqui a alma e chefe da cruzada foram o abade de Cister. Depois do sucesso de Béziers e de Carcassonne, os cruzados, muitos dos quais pensavam em retirar-se, julgaram oportuno eleger um chefe militar. Essa escolha foi confiada a um conselho composto do abade de Cister, de 2 bispos e 4 cavaleiros, que a ninguém consideraram mais digno do comando do que a Simão de Montfort. Esse guerreiro, descendente da casa de Hainaut, não sei como é que pronuncia isso aqui, nascera do casamento de Simão III, conde de Montfort e de Évreux, com uma filha de Roberto, conde de Leicester, e desposara Alice de Montmorency, mulher tão heróica como seu nome. Não se poderia encontrar nem capitão mais arrojado, nem cavaleiro mais religioso do que Simão de Montfort. E se as qualidades eminentes que brilhavam na sua pessoa ele tivesse juntado um maior fundo de desinteresse e doçura, não haveria cruzado nenhum do Oriente que o excedesse em glória. Apenas o nomearam para o comando geral quando se viu abandonado por todos. O conde de Nevers e de Toulouse e o duque de Borgonha retiraram-se um atrás do outro, deixando a Montfort uns 30 cavaleiros e um número insignificante de soldados. Estas mudanças de fortuna eram vulgares nesse gênero de expedição, onde cada um vinha e voltava à vontade. Então, na Idade Média, não existia essa ideia de exército regular, Não existia exército. As pessoas se juntavam, para campanhas, e se juntavam voluntariamente. Ninguém obrigava ninguém a se juntar a um exército, Diferente, muito diferente de hoje, Essa coisa da obrigatoriedade do serviço militar, serviço militar obrigatório, foi inaugurada pela Revolução Francesa, certo? Então, os exércitos eram na Idade Média, era uma coisa voluntária, Então, para cada campanha, você tinha que convencer as pessoas a participarem da campanha. Normalmente, pessoas não treinadas para isso, Então, por isso que a situação era essa aqui, É claro que eu só quero descrever o projeto geral da guerra e das negociações. Não é muito fácil distinguir qual o seu fim, porque 2 planos forcejavam por dirigi-lo: o plano do abade Cister e o do Papa. O plano do abade Cister, de combinação com os principais bispos do Languedoc
e dos países vizinhos era acabar com a Casa de Toulouse. Então, eles queriam de fato vencer completamente o conde, né? E acabar com a descendência do conde, acabar com essa casa, né? Da nobreza, né? Esse plano era injusto e impolítico. Injusto porque se Raimundo VI, antecessor, né, era merecedor da sua ruína, e se tornava impossível no futuro fiarem-se nele, não acontecia o mesmo com seu filho, criança de 12 anos, que nem era cúmplice dos crimes do seu pai, nem incapaz de uma educação católica sob a tutela desinteressada. Era impolítico. Aqui não é Raimundo VI, aqui é Raimundo VII mesmo. Aqui tem um erro. Era impolítico, porque era confundir a questão religiosa, sobre a que a cristandade toda estava de acordo, com uma questão de família, que podia vir causar a desunião, dando também uma aparência de ambição a uma guerra empreendida com motivos mais puros. É verdade que o abade de Cister tivera a rara aventura de encontrar no conde de Montfort um homem talhado para o seu plano, e talvez não fosse senão depois de o ter visto a obra que ele concebesse a ideia de aniquilar a Casa de Toulouse. Porém, as qualidades guerreiras do conde de Montfort eram para os súditos e vassalos dessa casa apenas as qualidades de um inimigo. E o abade de Cister, querendo ir depressa, com receio de não poder sempre dispor das forças de uma cruzada, devia saber que era preciso esse tempo em que ele não confiava para substituir o governo de um país, uma família antiga por uma família nova. Devia temer-se de transformar uma guerra católica numa guerra pessoal entre os Raimundo e os Montfort. Foi ao abuso que ele fez da sua autoridade, sustentando um plano vicioso, que são devidos os erros e as violências que tiraram à cruzada contra os albigenses o caráter de santidade que a outros respeitos ela tinha. Inocêncio III era um homem completamente diferente do abade de Cister. Estava, além disso, assente sob essa cadeira privilegiada, que, independentemente da eterna assistência do Espírito Santo, ainda tem a vantagem de se conservar estranha, pela sua própria elevação, às paixões que se insinuam, mesmo às melhores causas. Ao passo que, muitas vezes, um zelo indiscreto procura incluir os homens na destruição dos erros, o papado esforçou-se sempre por salvar os homens ao mesmo tempo que destruía os erros. Inocêncio III não tinha o menor desejo de deitar abaixo a Casa de Toulouse. Não perdera mesmo a esperança de converter o velho Raimundo a sentimentos dignos dos seus antepassados. Nas cartas de excomunhão que lançara contra ele, previra formalmente a hipótese de seu arrependimento. E imediatamente depois dos acontecimentos de Saint-Gilles, apressara em recomendar que se não tocasse nos seus domínios. Porém, o Papa não tinha ninguém na França que o secundasse nos seus generosos intentos. Não pôde lutar contra a força dos acontecimentos e os seus esforços inúteis apenas serviram para honrar a sua memória. O próprio conde Raimundo, abandonando o sistema pacífico que ao princípio adotara, contribuiu para o triunfo dos inimigos da sua família, e foi preciso que um braço supremo interviesse para, de repente, mudar a face das coisas. Então, veja que coisa sutil aqui a situação dessa guerra, né? Veja que
Como é limitado os poderes dos homens, né? Em todas as situações, em todas as épocas. Né? Aqui, não é? Há duas grandes autoridades religiosas em conflito sobre o fim dessa cruzada. Né? De um lado, o Papa. O que o Papa queria? Né? O Papa queria, com a cruzada, destruir a heresia, né? Converter as almas e destruir a heresia. Ele não queria destruir a casa de Toulouse. Não queria destruir o Raimundo VII, né? O poder do Raimundo VII. Não queria. Queria a conversão de Raimundo VII. Não. Ele instruiu, né, as forças temporais a fazer exatamente isso. Né? Não destruir o poder de Raimundo VII, apenas destruir a heresia. Pois bem, esse é o Papa. Ele estava certíssimo. Mas o abade de Cister, outra autoridade espiritual, né? Ele vendo o que via lá e tendo a possibilidade, não é, de nesta guerra contra os hereges, ele imaginava, né, que esse exército que se reuniu para destruir a heresia podia também destruir o próprio conde, a própria família, a própria sucessão dessa família. Né? E eles objetivavam exatamente isso. Né? Aqui há duas posições. Né? E destruir o conde significa uma guerra muito mais extensa, muito mais ampla. Né? Porque o conde era muito, muito, muito bem relacionado na região e com forças externas, né, a seu favor, né, tá certo? E essas forças vão se juntar a favor do conde. Né? Montefort, ainda ficando com pouca gente, não deixou de avançar, de tomar cidades, de as perder e de tornar a tomar. Enquanto que o conde de Toulouse, sossegado por se haver reconciliado com a igreja, parecia não se inquietar com a queda de seus aliados e vassalos. Porém, um concílio celebrado em Avignon pelos metropolitanos de Viena, de Arles, de Embrun e de Aix, sob a presidência dos dois legados, Hughes e Milon, veio tirá-lo do seu sossego. Então, o conde estava tranquilo porque ele estava imaginando que exatamente ocorreria o que o Papa Inocêncio III queria que ocorresse. Né? Terminava a heresia, mas os domínios dele não eram tocados. Né? O concílio abriu a 16 de setembro de 1208. O concílio que abriu a 16 de setembro de 1208 dava-lhe um prazo de 6 semanas para cumprir as promessas que fizera em Saint-Gilles, sob a pena de ser excomungado. Então, Raimundo tinha sido desexcomungado em Saint-Gilles. Agora os bispos o estavam ameaçando com outra excomunhão. Né? Raimundo, ao ser informado disso, partiu para Roma. Admitido à audiência do Santo Padre, que o recebeu com grandes testemunhos de afeição, queixou-se-lhe do rigor dos legados para com ele. Apresentou atestados autênticos de várias igrejas que indenizara, declarando que estava disposto a executar o resto das suas promessas, pedindo para também se justificar do assassinato de Pedro de Castelnau e das inteligências que o acusavam de ter com os hereges.
animou o Papa nesses sentimentos, ordenando que se reunisse novo concílio de bispos da França para ouvir a sua justificação com essa cláusula expressa, que se o julgassem culpado, ficasse a sua sentença reservada à Santa Sé. Raimundo, ao sair de Roma, visitou a corte do imperador e a do rei de França, na esperança de encontrar neles apoio. Não obteve, porém, o resultado desejado. Teve, pois, de se apresentar perante o concílio a que fora entregue a sua causa e que se havia de reunir em Saint-Gilles, em meados de setembro do ano de 1210. Quis nele justificar-se das suas duas acusações de inteligência com os hereges e de cumplicidade com o assassinato de Pedro de Castelnau. O concílio recusou-se a ouvi-lo sobre esses dois pontos e apenas lhe pediu que cumprisse a sua palavra, purificando seus domínios dos hereges e da gente corrupta de que estavam infestados. Ou fosse porque não pudesse, ou porque não quisesse satisfazer essa exigência, Raimundo voltou para Toulouse, persuadido de que era inútil empregar astúcia e que dali por diante nada tinha a esperar senão da sorte das armas. O concílio, porém, absteve-se de o excomungar, porque o soberano pontífice havia reservado a sua sentença. E Inocêncio III contentou-se em escrever-lhe uma instante e afetuosa carta em que, sem ameaça de qualidade alguma, o exortava a cumprir o que prometera. Então, o rei de Aragão interveio, por seu lado, para impedir um rompimento definitivo, e a esse fim se realizaram duas conferências no inverno de 1211, uma em Narbonne, outra em Montpellier. Na primeira, o conde de Toulouse rejeitou abertamente as condições que lhe haviam já sido propostas em Saint-Gilles. Na segunda, pareceu a princípio aceitá-las, mas depois, de repente, retirou-se sem prévio aviso. O rei de Aragão era um aliado de Raimundo, né? Irritado com esse procedimento, ajustou o casamento de seu filho de idade de 3 anos com uma filha de mesma idade do conde de Montfort, agora inimigo do conde de Toulouse, né? E entregou a criança ao conde para ser educada sob a sua direção. Porém, pouco depois arrependeu-se e deu sua irmã em casamento ao filho único de Raimundo, estreitando com essa aliança os laços que já tão intimamente o prendiam à causa da heresia. Então esse é o rei de Aragão. Finalmente, o abade de Cister lança a excomunhão e envia um delegado ao Papa para obter que ela fosse confirmada. Inocêncio III confirma. Raimundo prepara-se para a guerra, assegurando-se primeiro da fidelidade dos seus súditos e do auxílio de vários nobres, em especial os condes de Foix e de Comminges. Repele Montfort, que se apresentara em frente aos muros de Toulouse, e o próprio exército albigense vai acampar em frente de Castelnaudary. Uma batalha sangrenta força-o a levantar o cerco. Os cruzados vencedores tomam cidades sobre cidades, invadem os estados de Foix e de Comminges. Raimundo parte para a Espanha a implorar o auxílio do rei de Aragão. Então, vou parar por aqui nessa descrição, porque essa descrição é longa, certo? Então, nós vimos aqui até agora as partes iniciais dessas tratativas, né, para evitar o pior, né? Pelo menos da parte do Papa, né? Inocêncio III. Quer dizer, para que o próprio conde auxiliasse a limpeza dos seus domínios, dos hereges e daqueles exércitos sem rumo, né, que perambulavam pelas estradas dos seus domínios a assaltar
a assaltarem a população, as igrejas e tudo mais, né? Então, foi feito, digamos assim, pelo Papa, né? Tudo que podia ser feito, né? Foi oferecido ao conde tudo que podia ser oferecido, né? Para que tudo o que fosse de seus domínios se mantivesse em suas mãos e que os hereges fossem vencidos, né, nas suas terras. A Juliana levantou a mão. Foi feito tudo aí, pessoal. Toda paciência, né? E, ó, filho que abriu a 16 de setembro de 1208. Ou seja, era 1211 e aí que as coisas ferveram realmente. 4 anos, gente. Isso. Essas tratativas. 2 semanas para resolver e demorou 4 anos. Pois é, essas tratativas elas foram feitas por causa da prudência de Inocêncio III, né? Porque Inocêncio III ele sabia que essa guerra, se fosse voltada para a destruição do conde e da sua sucessão, ela teria consequências inimagináveis, né? Inimagináveis. E ele então tentou convencer de todas as formas possíveis, recebendo o conde, né, em Roma, enviando legados, enfim, postergando a excomunhão até um limite possível, né? Porque a excomunhão, gente, na época, ela significava o seguinte: os súditos do conde, de um conde excomungado, não só podiam, mas tinham a obrigação de desobedecê-lo. Ele não mais representava o poder temporal, né? Nessa época, tá certo? Então, mas então não teve jeito, né? Não teve jeito e aí toda a realidade mudou, né? Então, veja, eu quero que vocês imaginem, né? Todos esses homens que se movimentaram para lutar contra a heresia, eles estavam esperando durante esses 4 anos, tá certo? Eles estavam, digamos assim, no seu interior, né, construindo uma atitude contra o conde e contra os hereges, uma atitude de confronto e de ódio muito grande. Muito grande. Tá certo? Então, é exatamente esse espírito que era movido, né, por uma atitude cristã de destruição dos hereges, né, foi sendo construído pouco a pouco nas almas desses soldados, né, e do próprio conde de Montfort, né. Então foi vagarosamente crescendo, né, essa expectativa, né, e esse ódio, né, e essa percepção do perigo que a cristandade estava correndo, né, nessa guerra. Como que essa guerra era uma coisa de vida ou de morte para a cristandade, né? Então, e, claro, os fiéis, né? Aquele homem comum, né? Da região, tá certo?
Como é que ele via isso, né? A gente tem que sempre pensar isso, né? Como que nós lá, vivendo a nossa vidinha, nós somos camponeses dessa região, tá certo? Temos umas vaquinhas, temos a nossa plantação, né? Somos católicos, vamos à missa. Então todo mundo está vendo essa movimentação, porque a movimentação está próxima, né? Então você saía da sua fazendinha e ia para a igreja, você via movimentação, né? De pessoas, de tropas, enfim. Não é? Ao mesmo tempo você via os hereges também, não é? Se movimentando. Não é? Muitas pessoas, através de Diz que me diz, sabiam das coisas, mais ou menos, que estavam acontecendo. Não tinha jornal, tinha internet, mas as notícias circulavam, porque estava muito próximo, né? Muito provavelmente, muitas pessoas viam esse abade de Cister se movimentando, né? Entrando em igrejas, entrando em mosteiros, entrando em reuniões, né? Essas reuniões de bispos, esses concílios, eram acompanhados pelo povo, né? Do lugar onde se fazia o concílio, né? Então as pessoas viam que, enfim, as autoridades estavam se movimentando, né? Via também as movimentações do conde, né? Que talvez muita gente, nessa época, muitos católicos fervorosos, admiravam o conde, né? Admiravam o conde por causa das suas obras anteriores, por causa da sua, enfim, né? Então, a gente tem que, para entender a história, a gente tem que tentar viver, né, essa época, né? Aqui, normalmente, nesses relatos históricos, a gente nem sempre vê um relato de como que o povo via essas coisas, né? A gente tá vendo a história aqui por cima, né, gente? É claro que para descrever essa história, nos mínimos detalhes, teria de ser escrito vários livros. E foram escritos muitos livros sobre esses conflitos. Tá? Muitos livros. Muito, a bibliografia sobre os cátaros, gente, é imensa. Imensa. Inclusive de testemunhas oculares dos fatos, né? Tem relatos, mais relatos, mais relatos. Isso aqui é só um resumo, né? A Juliana levantou a mão. Essas pessoas que o senhor cita aí, por exemplo, elas estão vendo toda essa movimentação, essa coisa toda. Então, no momento de eclodir a guerra mesmo, essas pessoas tomam um lado, então, né? O senhor falou, eu achei interessantíssima essa questão do serviço militar, né? Nunca foi obrigado, quer dizer, as pessoas compraram, entre aspas, a causa daquilo que achavam mais correto. Então, parte dessas pessoas, né, dos que viviam ali, tomavam o lado do Papa e parte tomavam o lado do conde. É isso? Isso. E mesmo que eles não pegassem arma, digamos que um camponês lá que não quis se alistar em nenhum exército, tá? Por causa particular. Ninguém ficava cobrando das pessoas. Essa família de camponês, ela estava vivendo o mesmo drama. Mesmo que o camponês não tivesse ido lutar no campo de batalha, né? Ele estava correndo o mesmo perigo de ser morto nessa guerra, né? Independente das suas simpatias, né? Porque a guerra, gente, quando ela eclode, ela não escolhe simpatia. Não dá para escolher, né? Os exércitos em guerra, eles não porque se fossem escolher, ou se fosse averiguar, não haveria guerra, né? Então, a guerra quando eclode, meu caro, o que está do lado contrário tem que morrer e vice-versa. Tá? Então,
Mesmo essas famílias que não escolheram lados, né? Imagina, por exemplo, que um camponês que não tivesse escolhido lado, né, chegasse a ele uma turma de hereges querendo abrigar-se nas terras dele. Ele não participava da guerra. Deve ter tido muitas dessas situações, né? Muitos camponeses que foram expulsos dos seus domínios pelos hereges. Então, uma guerra não escolhe a quem prejudicar. Depois dela. Por isso que Inocêncio III queria evitar de todas as formas essa guerra, né? Era inevitável, porque a heresia não cedia, né? Ela estava abrigada sob um poderoso conde. Então não tinha outro jeito que não a guerra. Mas tudo foi feito para que ela não existisse, né? As guerras modernas são totalmente diferentes, né? Mas essa guerra, ela, porque todo mundo sabia que ela ia ser sangrenta, ninguém queria essa guerra, né? Todo mundo estava preparado para ela, mas pelo amor de Deus, conde, aceite as condições, né? Desde que a gente guerreie só os hereges, desde que a gente acabe só com a heresia, mas não com seus domínios, com seus súditos, né? Então, Juliana. Não, cheguei numa conclusão aqui muito interessante. Quer dizer, interessante não, de certa forma até divertida. De um lado, os cristãos, do outro lado, os cátaros, e no meio, os limpinhos. Ou seja, os limpinhos sempre existiram também. Não, isso é claro, né? Quer dizer... Esses limpinhos estão sempre na coluna do meio. E veja que coisa interessante, né? Toda essa hesitação do Papa, ela ocorre sempre que existe uma grande crise na igreja, né? Dos tempos antigos, obviamente. Por quê? Porque a preocupação do Papa é sempre, acima de todas elas, a salvação das almas, né? Então ele procura fazer as coisas com o mínimo de conflito possível para que as almas sejam salvas em qualquer situação, né? E então, imagina o quanto ele deve ter sido criticado, né? Por essa postergação. Mas nós vamos ver aqui depois. Mesmo o Papa, ele estava num conflito interno, né? Porque ele estava tendo que julgar uma situação da qual ele recebia informações, mas ele não estava lá, vivendo toda a questão no sul da França, né? Então ele estava em Roma, tentando decidir, como autoridade máxima. Na época todos consideravam o Papa como autoridade máxima, né? Todos os envolvidos, inclusive Raimundo, inclusive o rei de Aragão, todo mundo, né? E ele estava, enfim, imagina o drama de Inocêncio III, né? O drama de Inocêncio III. Então, esse tipo de gente, Juliana, é um tipo de gente assim, eles olham o conflito e sempre estão pensando qual é a melhor forma de tirar proveito dessas coisas todas que estão acontecendo, né? Se possível, sem se posicionar, né? Para não queimar o filme. Exato. Exato. Não, isso é claro, né? Sempre. Isso é uma atitude humana universal e perene, né? Das mais covardes, né? Das mais. Isso eu não sei, é mais do que covardia, é um oportunismo, né? Enfim, não é? Porque, mas enfim, a gente tem que entrar nesse ambiente, né? Para a gente entender, né? Enfim, então, os católicos do sul da França, os verdadeiros católicos,
eles entendiam o perigo da heresia. Eles queriam acabar com ela. Esse era um sentimento geral dos católicos fervorosos, né? Porque eles viam as igrejas sendo tomadas pelos hereges, eles viam os rituais dos hereges. Os cátaros tinham rituais horrorosos, né? De eutanásia, que era o ritual, eu acho que chamava consumação. Eu não tenho bem certo, não. Se vocês quiserem ter uma descrição um pouco diferente, do mesmo período aqui, tem um capítulo no livro do Belloc, As Grandes Heresias, que descreve bem os albigenses e os cátaros. Se vocês já leram, vale a pena uma releitura desse capítulo, né? Se não leram, melhor ler esse capítulo dos albigenses lá no livro As Grandes Heresias. Eles tinham rituais de eutanásia, né? de suicídio, né? Que era o mais alto grau de libertação, né? Porque lembra, os cátaros eram gnósticos, a matéria era má. E, por exemplo, eles eram contra o casamento, né? Porque o casamento significaria filhos, e você ter um filho era condenado pelo catarismo, porque você ter um filho significa que você está ajudando ao Deus mau a aprisionar uma alma no corpo humano. Toda a vida era má para esse pessoal, né? Porque eram almas aprisionadas no corpo por um Deus mau. Então, suicídio era uma coisa nobre, aborto era uma coisa nobre, né? Eles eram vegetarianos, veganos. Eles eram pacifistas, toda a guerra para eles era um horror, né? Então, tudo isso que nós temos hoje como, digamos assim, uma prática aceitável, né, era visto com horror pelos católicos, né? Então, tudo isso, assim, veganismo, vegetarianismo, abortismo, homossexualismo. Por que homossexualismo? Porque o sexo feito na perspectiva do homossexual, ele não traz nenhum risco de gravidez, né? Então, esse era o sexo perfeito, né? Porque era uma forma de você ter o prazer, não sei como, mas enfim, eles achavam, e não gerar vida. Então, a geração de vida para eles era um horror, tá? Então, esse horror do catarismo, os católicos de antigamente tinham. Hoje nós não temos mais, porque o catarismo está na nossa sociedade distribuído assim em todos os lugares, né? Existem grandes cátaros hoje em dia, escritores, né? Paulo Coelho, né? Paulo Coelho tem, acho que, livros, né, que ele descreve a região dos cátaros, né, com muita vivacidade, né? Enfim, tem um artigo meu do blog sobre o Saramago como cátaro moderno, né? Então, o catarismo ele passou de causar horror nessa época à cristandade a ser aceito normalmente pelo mundo, né? Tá certo? Todas essas práticas modernas são práticas cátaras. Todo mundo que se acha moderninho hoje em dia, que se acha assim na crista da onda, por aceitar, né? Hoje a gente tem uma frase aqui no Brasil muito interessante. Não, eu sou assim muito aberto. Eu não discuto as escolhas pessoais. Se a pessoa quer, a frase é assim: as preferências sexuais de cada um, a gente não deve discutir, a gente deve aceitar, né? Então, isso o que eu estou dizendo, esse discurso é na direita, né? Tá certo? Então, hoje o palácio do governo brasileiro recebe homossexuais
com festa, né? A primeira dama recebe lá os homossexuais da preferência dela, né? Então, assim, hoje a coisa passou a um nível absolutamente... Mas na época causava horror. A gente não entende esse horror, porque hoje a gente se acostumou com ele. Nós, se a gente fizesse uma viagem no tempo e caísse na Idade Média, nessa época, a gente ia notar que estava tudo normal. Falar, pô, que esse pessoal está preocupado com isso? Pô? Tá tudo legal. Aqui tá todo mundo tem que respeitar a liberdade de cada um. O que tem os cátaros fazerem aí umas rituais de suicídio? Não é? Lá na Holanda eles estão matando os velhinhos todos. Que legal, olha, lá na Holanda eles são todos cátaros, estão libertando a alma dos velhinhos dessa prisão do corpo, né? Enfim, então, é preciso ter essa perspectiva, porque a gente, por mais que a gente seja horrorizado por essas coisas que estão ocorrendo hoje no mundo, nós não estamos suficientemente horrorizados como estavam os católicos da Idade Média, porque isso lá era novidade, né? Lá era novidade. Hoje não, né? Esses moderninhos que se acham muito originais, eles estão só repetindo o que os cátaros do século XI, XII fizeram no sul da França, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? Então hoje nós somos todos cátaros, né? Então não tem problema, né? Então, hoje é uma coisa aceita. E outra, é uma coisa bonita. É uma coisa... É uma forma de aceitação que a gente dê. Quando a gente chega numa roda, né, de amigos, se a gente se declarar aberto ao homossexualismo, todo mundo vai achar que a gente é sensacional. A gente é ilustrado, né? Então hoje a gente festeja isto que foi motivo dessa guerra, tá? É assim que a gente está tão longe da Idade Média, né? Que é impossível de compreender. Alguém tem mais alguma observação? Agora eu cheguei na seguinte conclusão. Ao invés de eu chamar marxista, vacantista, eu vou falar sobre catarista. Os puros, mas isso tem em todo lugar da igreja também, viu? Tem, ué. Os purinhos. Os purinhos tem muito. Nós queremos cada vez mais nos separarmos dos enlameados, como se a gente não estivesse na mesma lama, né? Quer dizer, a nossa imaginação hoje nos diz o seguinte: existe um lugar puro. Nós queremos ser puros. O que nós podemos fazer para ser puro? Você tem que fazer isso, isso e isso, tem regras. Então eu quero fazer isso. Então nós vamos ser puros. O catarismo era a mesma coisa. Os puros. Cátaro significa em grego, né? Puro. Né? Eu não estou dizendo que a gente não deve sempre procurar a pureza, né? Em todos os nossos... Só que quando a gente se considera puro, esse é o problema. A gente tem que procurar a pureza sabendo que nós estamos numa situação de impureza. Que aqui no mundo que a gente vive, tudo é misturado. Se a gente procura a pureza com esse espírito de que nós temos que lutar sempre contra as impurezas do nosso próprio ser, tudo bem. Mas quando a gente se considera num grupo, ou numa comunidade, ou numa situação de pureza, não, agora eu sou puro. Aí pronto. É a mesma coisa de se considerar sem pecado, né?
um caminho muito perigoso para o inferno, né? Então, hoje existe isso, né? Infelizmente, existe essa impressão, né? De um lado, nós temos o catarismo na nossa sociedade, né? De outro, nós temos essa reação, né? Que é uma reação quase que até natural, né? Mas que a gente tem que ficar bem atento a ela, né? Nós estamos todos cheios de lama, gente. Temos que sempre almejar a pureza, mas nunca considerar que nós a atingimos por quaisquer meios, né? A igreja tem meios, né? A igreja sempre tem meios. Já falei para vocês. Ela ensina todo ano a mesma coisa, né? O ano litúrgico sempre é o mesmo. Ela nos ensina exatamente o caminho, não é? Então, enfim, essa questão dos cátars dá muita conversa, né? Dá muita conversa, porque essa heresia, ela é absolutamente extraordinária, né? Da sedução dela. A sedução dela é impressionante, né? Nós não temos verdadeiramente ideia da poder de sedução dessa heresia, em todos os aspectos psicológicos, físicos, né? Por exemplo, físicos, né? Nós hoje temos a impressão de que nós podemos ser puros fisicamente. Isso é uma coisa extraordinária, né? Ou seja, se você tiver uma dieta maravilhosa, fizer, como é que chama aquilo? Jejum intermitente, não comer isso, não comer aquilo, nós purificamos o nosso corpo. Isso é um aspecto do catarismo, né? Para tudo quanto é lado que a gente vê, a gente percebe isso. Essa valorização, né, do cuidado com o corpo, né, da pureza, das coisas que entram pela nossa boca. Nós ficamos preocupados. Nosso Senhor já falava isso, né? Das coisas que entram pela boca e não das coisas que saem pela boca. Então a gente acha que a purificação do nosso corpo, ela é feita dessa forma e não importa a impureza da alma, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tenta purificar o corpo com coisas que entram no corpo, as coisas que saem pela nossa língua são coisas da serpente, né? A gente nem se preocupa com isso, né? Com o que sai, né? Nosso Senhor já falava isso, né? Então, enfim, tem tantos aspectos que é impossível abarcá-los todos, né? Mas nós estamos na guerra, hein, gente? E nós vamos começar essa descrição. Talvez a gente acabe amanhã a guerra, tá certo? Por que é importante essa guerra? Porque São Domingos estava lá, né? Aqui é só a guerra, mas São Domingos estava lá nesse meio, a todo o tempo, né? Com a sua santidade, com os seus milagres, com as suas pregações, ele estava lá, nesse meio aí, né? Tá certo? Apoiando a guerra, inclusive, né? Então, gente, Deus lhes pague a paciência, a presença, a participação. Tenham todos um santo dia, né? Nós estamos na página 51, aqui no meio da página. Nós continuaremos a leitura amanhã. Tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima,
rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.